irmãos. Boa noite. Vamos orar, né, para que o Senhor possa continuar falando conosco. Às vezes é um tema, igreja perseguida, né, a história do irmão André, a questão de nós nos colocarmos à disposição do Senhor para fazer a obra dele, é algo que às vezes não chega com facilidade no nosso coração, né? A gente espero que o Senhor continue trabalhando em nós, né, e que a gente permita esse trabalhar de Deus, né, e a gente entenda para onde, né, que Ele vai nos enviar, se é até aqui mesmo onde nós estamos, né, mas que a gente possa se colocar nesse propósito, amém? E que essa palavra que foi preparada hoje, o Senhor possa estar falando com cada um de nós, amém? Pai querido, em nome de Jesus, ainda na Tua presença, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Te agradecemos, Pai, por tudo que vivemos até aqui, pelo relógio de oração que nós tivemos, Pai, por cada irmão que se colocou à disposição para estar orando aqui. Aqueles também que não puderam vir aqui, mas que oraram das suas casas, Pai, que o Senhor esteja recompensando da mesma forma. Abençoa a liderança aqui da nossa igreja, os pastores, pastor Manuel, a sua família. Guarda cada um, Pai. Pai, que como nós temos falado, que este seja um dia não apenas para nós postarmos no Instagram o cenário que nós fizemos, a peça que foi feita, Pai, mas que seja algo que marque o nosso coração, Pai, que essa palavra venha marcar o nosso coração, que a gente possa fazer algo diferente, que diariamente a gente lembre, Senhor, dos nossos irmãos que sofrem, que passam por perseguições, mas que como nós temos visto, Pai, eles permanecem em Ti e permanecem com a fé no Senhor, Pai, que o Senhor possa fortalecê-los nesse sentido. Abençoa nesse momento da palavra, para que realmente essa palavra faça efeito no nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Passar um pouquinho, irmãos, durante aqui a explanação, um pouco do trabalho da Portas Abertas, né? Não sei se todos os irmãos já conhecem, a gente foi falando durante o mês, né? Mostrando alguns vídeos. E agora a gente vai continuar aqui falando do trabalho que a Portas Abertas envolve. O pastor André, o irmão André, ele não era chamado de pastor, era chamado de irmão André, como foi falado no vídeo, irmão de todos aí. E ele começou o trabalho em 55, né, 1955. E hoje, no DIP, a gente está focando na África subsaariana, né? Pode passar, por favor, Gustavo. Então, a África subsaariana ela é composta por 46 países, sendo que 25 deles têm perseguição extrema, severa ou alta aos cristãos. Esses países eles têm muita diversidade étnica e é marcada por diferentes línguas, né? Tem um cenário de alta mortalidade de crianças, né? Uma baixa expectativa de vida e o analfabetismo lá ele reflete, né, a miséria daquele povo, da população que vive ali. A África subsaariana ela é considerada o berço da humanidade, né, porque lá, antes de chegarem, né, e introduzirem ali o islamismo, né, eles tinham muitos de origem islâmica, mas devido ao islamismo, né, ser implantado, acaba que traz toda essa escuridão ali, né? Eles passam a seguir a lei ali de Maomé, acreditando em Maomé, e com isso, ao invés de eles terem o desenvolvimento da vida deles, terem a luz que nós sabemos que só vem através de Cristo, acabam tendo dificuldade de evoluir na sua vida, né? Até mesmo na vida financeira, no desenvolvimento do país, né? Pode passar, por favor. Até hoje, a maioria dos países da África subsaariana enfrenta problemas políticos e econômicos. Então, acho que todos nós aqui, a gente costuma ver, né, nos noticiários o quanto que existem ainda
ditadores, né, naquela região, muitas pessoas que exploram ali as riquezas, né, muitas riquezas minerais que existem ali, e as guerras, né, que acontecem, guerras civis que acontecem, os grupos extremistas que tem naquela região. A Igreja da África é a maior e mais jovem da Terra, mas há um ataque violento sem precedentes contra ela. Então, o que parece, quando a gente vê, né, toda a fome, a miséria, a questão dos grupos terroristas que tem ali, a gente até tem a impressão que não tem, né, cristãos ali. Mas, na verdade, a igreja ela cresce bastante e é uma das igrejas maiores que existe no nosso universo, no mundo, né? Só que você tem um alto índice ali de terrorismo, né? E a morte, os cristãos perseguidos, né, 97% eles estão ali na África subsaariana. Pode passar. Então, são 15 países onde os cristãos enfrentam a perseguição mais violenta por causa da fé em Cristo. Então, você vê que dos 15 países, 12 estão lá na África subsaariana. Então, é uma alta concentração mesmo de perseguição religiosa, e onde a Nigéria, né, é o país onde você pode observar ali o maior índice de perseguição. Aqui a gente vê os tipos, né, de perseguição, de ataques, né, que os cristãos sofrem ali. Então você tem ali 1.815 cristãos vítimas de violência sexual e casamento forçado. Então é muito comum que aconteça casamento forçado até pela cultura deles, né? Cristãos sequestrados, cristãos mortos, 4.600 cristãos mortos, 12.880 casas ou propriedades de cristãos atacadas e 17.498 cristãos abusados física e psicologicamente. 112.700 cristãos forçados a fugir da sua casa. Então, eles também, ali, esses grupos terroristas, muitas vezes ocupam as casas das pessoas e eles têm que fugir. Como a gente tem até outros testemunhos da questão de tocar fogo nas casas para poder ocupar a área, né? Normalmente são áreas que têm riquezas naturais, né? Em países de maioria islâmica, uma pessoa que deixa a fé de antepassados para seguir Jesus é pressionada a enfrentar a violência de familiares, de comunidade e também do governo. Então, como as famílias são islâmicas, né, elas veem pessoas que abandonam sua fé como traidores. Então, eles passam ali a perseguir. Até tem a história dessa irmã. Deixa eu pegar aqui a história dela. Até tem a história dessa irmã que ela acabou tendo, né, sendo perseguida pelos locais, e a família dela acabou agradecendo por pessoas locais que fizeram atrocidades contra ela, porque eles não tinham coragem de fazer, mas no momento que viram ela sendo atacada, eles agradeceram porque as pessoas fizeram isso contra a sua própria família, né? Porque eles, como família, tinham o desejo de fazer, mas não tiveram coragem, para vocês entenderem como é o nível de perseguição ali. Próximo. A prática fundamentalista da fé islâmica tem servido como base para grupos radicais sequestrarem, torturarem e matarem cristãos. Então, mais uma vez, né, reforçando que eles também acabam, como a gente mostrou as estatísticas, acontece muitos sequestros de cristãos. Nós tivemos essa semana, a gente publicou no canal, que mais de 600 pessoas que tinham sido sequestradas foram liberadas. Lógico que ali a gente não tem a estatística ainda de quantas pessoas são cristãs, ainda não foi apurado, mas isso mostra o pessoal de Portas Abertas, os irmãos agradecendo, porque as orações estão tendo efeito, né? Então, um grupo que já estava sequestrado há bastante tempo, eles tiveram ali a liberdade e foram devolvidos para sua família. Então, muitos grupos como Boko Haram, do Estado Islâmico na província da África Ocidental, e Al-Shabaab são explícitos no ódio aos cristãos, o que tem severas consequências para a igreja. Então,
um grupo como o Boko Haram, vocês já devem ter visto vídeos na internet que são muito chocantes, né? Matando as pessoas, matando crianças, famílias. E esse Boko Haram é um grupo bem extremista e eles acabam torturando pessoas, tirando as pessoas das suas famílias e acaba também mais um exemplo lá de perseguição. Na Nigéria, o epicentro da violência, com mais de 82% dos cristãos martirizados na lista mundial. Então, a Nigéria é o país onde tem, né, a maior perseguição dentro dos países que constam na lista. Pode passar, irmão. Essa mulher, ela foi esfaqueada pelas costas, voltando para a casa dela. É mais um exemplo, e ela até achou que ela tinha sido esfaqueada apenas por uma pessoa. E ela entrou com uma denúncia, né, na polícia local a respeito dessa pessoa que teria esfaqueado ela. Só que o que aconteceu é que quando ela levou a primeira facada, ela não percebeu, acabou desmaiando e não viu que mais duas pessoas participaram, mais duas mulheres participaram. E eram mulheres da comunidade que esfaquearam ela basicamente porque ela era cristã. E mais um exemplo onde a família acabou que a polícia foi punir essas pessoas, mas a família foi favorável às pessoas que a esfaquearam, porque eles tinham contra ela ser cristã, ela ter negado a fé da família. Quando acendi o fogo, minhas mãos pegaram fogo. Tentei tirar meu lenço, mas meu cabelo começou a queimar. Então, a Work, ela é uma cristã etíope, que a casa dela foi propositalmente embebida em gasolina. E aí, ela chegando em casa, sem saber disso, foi acender o fogo e foi queimada. E com isso, as queimaduras dela, ela não nega Cristo, ela continua com a fé dela em Cristo, mas ela tem a dificuldade, inclusive, para se proteger ali, porque ela ficou marcada, né? Como ela tem as queimaduras no corpo, ela ficou marcada e as pessoas sabem ali que ela é uma pessoa cristã, né? Então, ali na comunidade, ela acaba não sendo bem vista, né? Porque ela tem as queimaduras e as pessoas sabem que ela foi queimada por ela ser cristã. Mas ela continua compartilhando a fé dela numa igreja local, né? Apesar de ela visitava, né, igrejas localmente, os pais dela não eram cristãos, e ela passava, né, ela sentia esse chamado de Deus desde pequena. Então, ela visitava a igreja escondida, só que quando adulta, acabou vindo, né, à tona que ela era cristã e aconteceu esse ataque contra ela. Ela acabou fugindo com os filhos dela, né, saindo da casa onde ela morava, e as pessoas, os vizinhos, né, acabam que não aceitam porque sabem que ela frequenta a igreja cristã. O marido dela é falecido, né, e acabou que a família do marido tomou tudo dela, porque sabendo que ela era cristã e ela já não tinha um marido para cuidar dela, ela acaba ficando fica mais frágil, né? Fica mais fragilizada uma viúva sem ninguém ali numa sociedade que também é bastante machista, né? Então, as viúvas, as mulheres e as crianças costumam também ser muito vulneráveis nesse tipo de sociedade. Esse é o pastor Zacarias. Ele não estava lá na comunidade dele, no vilarejo onde ele vivia, e o vilarejo foi atacado, né? E quando ele chegou lá, ele foi buscar na casa dele, e aí a família dele tinha sido morta. Mas a decisão do pastor Zacarias também foi continuar ali para fortalecer a fé daqueles que ficaram. Mesmo ele tendo perdido a família dele, ele continua lá na comunidade para fortalecer a fé daqueles que ficaram, daqueles que perderam suas famílias, e continuar também pregando o evangelho, mesmo com o risco da vida, mesmo depois de ter perdido a família dele.
Então, o desafio, irmãos, é para que a gente possa clamar, né, para que a gente clame ao Senhor, para que a perseguição violenta aos cristãos em toda a África subsaariana possa cessar, né, porque a gente crê num Deus que pode fazer isso, né, então que Deus, como a gente tem falado, Deus possa trabalhar na vida dessas pessoas ali que sofrem perseguição e que usem, né, use outras pessoas para poder levar a mensagem de Cristo para governantes ali, né, para que haja transformação nesses países e que a gente possa ver mudanças ali. Pode passar, irmão. Eu acho que a gente pode passar mais para frente, porque senão não vai dar tempo. Pode ir. Aqui é um pouco do que a Portas Abertas faz. Então, Portas Abertas, ela, diante dos ataques dos grupos extremistas, ela providencia, né, socorro para os irmãos. Aqueles que precisam de apoio físico, emocional e espiritual para resistir à perseguição religiosa. Então, muitos irmãos, quando sofrem a perseguição ali, a família descobre que ele resolveu se tornar cristão. A família corta, se tem alguma... Se, de repente, é uma família onde aquela pessoa ainda é dependente financeiramente, ela corta a questão financeira, às vezes acesso à saúde, acesso à escola, tudo isso é cortado. Então, Portas Abertas entra, possibilitando, por exemplo, se a pessoa perdeu todo o recurso financeiro, como aconteceu no testemunho da outra irmã que nós demonstramos, eles pagaram o curso para poder ela prestar um concurso. Tem a questão psicológica. Vai irmãos daqui ou de outros países para poder prestar assistência psicológica e espiritual, né? Pessoas voluntárias da Portas Abertas que acessam os países, vão médicos, psicólogos para poder trabalhar no tratamento dessas pessoas. E aqui a gente vai falar do inabalável amor de Deus. Então, com tudo isso, a gente vê que os irmãos ali que vivem nessa situação de perseguição religiosa, para eles permanecerem, né, muitos dos testemunhos que eu mostrei aqui, apenas o que tem acontecido de tragédia ali com eles, eles têm convicção do amor de Deus para com eles. Por isso que eles permanecem ali com a fé deles inabalável, né? Então vamos ler Romanos 8, 35 ao 39. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Então, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, porque no meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, irmãos, quem nos separará do amor de Deus? Essa pergunta ela diz respeito, né, a um caminho da vida cristã. E Paulo ele já percorreu muito até chegar a essa carta, né? E nessa carta ele já tinha percorrido muito e já tinha passado, né, por perseguições também. Então, alguns ensinamentos fundamentais ele traz no Evangelho de Jesus Cristo para as nossas vidas e, com certeza, para fortalecer também esses irmãos que passam agora por perseguição. Porque o que esses irmãos têm, eles têm o conhecimento da palavra de Deus, né, para poder seguir em frente. E esse trecho, né, quem nos separará do amor de Deus, ele vem depois de algumas perguntas lá nos versículos 31 ao 34. Alguns questionamentos anteriores, né, que Paulo mostra exatamente esse inabalável amor de Deus.
e os que desfrutam desse amor são aqueles que foram justificados por Cristo. O assunto também que é abordado por Paulo em capítulos anteriores. Então, para a gente entender melhor, é importante notar que quando Paulo pergunta quem nos separará do amor de Deus, o amor que ele está falando aqui não é o nosso amor para com Cristo, e sim o amor de Cristo por nós, porque Ele nos amou primeiro, amém? Ele nos amou primeiro, dando sua vida, né, para que a gente pudesse ter vida eterna com Ele. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo que o quanto que Cristo nos amou e que nada pode nos separar desse amor, né? Porque Cristo ele nos ama absolutamente e nada nesse mundo nem fora desse mundo pode nos separar desse amor. Isso é uma segurança e confiança que nós temos nesse inabalável amor de Deus. Se olharmos para a realidade desses cristãos que sofrem perseguição, não é incomum que eles enfrentem todas as situações e todas elas de uma vez, né? Quando a gente olha aqui no versículo 35, será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Então, os testemunhos que nós vimos aqui, testemunhos que nós já conhecemos, a gente vê que tem irmãos nossos que passam por isso, e passam por isso todas essas coisas de uma vez. E, mesmo assim, eles permanecem fiéis a Jesus Cristo, eles permanecem fiéis à palavra de Deus. O que faz eles permanecerem fiéis à palavra de Deus, passando por tudo isso, e muitas vezes de uma única vez. E a gente, muitas vezes, por alguma situação que a gente passa no nosso dia a dia, a gente ainda questiona Deus, né? Quantas vezes a gente já não questionou a Deus o porquê que eu estou passando por determinada situação, né? Deus, por que eu estou passando por isso, né? E eles muitas vezes passam por tudo de uma vez e permanecem ali. A gente estava ontem lá na conferência, né? E o pastor trouxe lá no Salmo 1, né? Lá em Salmo 1, onde Salmos 1. Porque é algo que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, né? Então, quando a gente tem os nossos prazeres, né, na lei do Senhor, a tendência é que a gente entenda esse amor, entenda o plano de Deus, né, o que Ele preparou para nós, porque esses irmãos hoje, muitos foram alcançados com a palavra de Deus através de irmãos como o irmão André, que levaram a Bíblia. Alguns lugares, né, os aplicativos já chegam, mas eles tiveram acesso à palavra de Deus. E quando a gente ama a palavra de Deus, a gente entende a lei do Senhor, a gente tem prazer nessa lei, a gente se aprofunda nessa lei, a gente entende esse amor de Deus, e aí a gente quer viver para esse amor, a gente quer viver para esse Deus que nos amou primeiro. Então é isso que eles vivem ali, a gente vê pela vida deles, né? A gente vê pelas situações, pelas próprias narrativas de Paulo, através da palavra, o quanto que Paulo se dedicava a Deus, mesmo sabendo que ele corria risco de vida, né, irmãos? Paulo, na lista de exemplos que ele coloca, ele cita algumas situações que possivelmente algumas pessoas poderiam julgar como razões capazes de separar alguém do amor de Cristo. Então, a gente com essa lista aqui, né, pode ser que a gente entenda que é justificável. Por exemplo, o pastor Zacarias, que perdeu toda a sua família, ele estava dedicando a sua vida a Cristo, como o pastor Manuel da Aprisco, né, que ele costuma sempre usar uma frase que eu acredito que é de Paulo também, que eu vou deixar-me gastar, né, pelo Evangelho. Então, Paulo se gastava, ele se deixava gastar pelo Evangelho.
E ele mostra isso para a gente, o amor de se gastar pelo Evangelho. O pastor Zacarias, ele resolveu, ele chegou ali, ele com certeza, ele chorou muito, fala aqui no testemunho que ele chorou muito, porque ele perdeu os filhos, ele perdeu a esposa, e ele estava ali, trabalhando para o Senhor. O Senhor poderia ter guardado os filhos dele, não é isso que vem na nossa cabeça? Por que o Senhor não guardou os filhos dele? O irmão André falou que ele não perdeu uma Bíblia só. Ele não perdeu uma Bíblia só. Por que o Senhor, na nossa cabeça, sem pensar espiritualmente, provavelmente na minha cabeça já passou, então não sei, irmãos, se vocês também se deixam levar às vezes por esses pensamentos, né? Poxa vida, o irmão André, ele passou lá pela cortina de ferro, ele falou que ele não perdeu nenhuma Bíblia, o Senhor guardou ele, guardou a vida dele, ele morreu com mais de 90 anos, se eu não me engano, e ele também dedicou a vida dele para o Evangelho, e o Senhor o guardou e guardou a família dele. Por que não guardou o pastor Zacarias? Qual que é o propósito? A gente não sabe. Agora, a única certeza que a gente tem, e a palavra de Deus confirma isso, e esse amor que os irmãos lá da África subsaariana demonstram em seguir a Cristo, a coragem de dedicar sua vida para seguir a Cristo, é que o Senhor os amou primeiro. Eles têm convicção desse amor, que a gente tem essa convicção também, né, desse amor de Deus, porque não é porque nós o amamos, é porque Ele nos amou. Amém? Então a Bíblia ela ensina que, embora a gente tenha sofrimento e estejamos sujeitos a todo tipo de adversidade, Deus nunca nos abandonará. Ele continua nos amando e cuidando de nós na relação de situações que Paulo demonstra aqui. A gente pode ver algumas situações. A tribulação e a angústia denotam os mais variados tipos de pressões internas ou externas exercidas em circunstâncias ao redor, né? Então, ao nosso redor, acontecem situações de tribulações e de angústia. Perseguição. A perseguição ela carrega a ideia de uma caça a um animal, né? Alguém tentando suprimir as suas convicções. Então, imagina que as situações ali que foram apresentadas de testemunhos que a gente tem trazido, muitas vezes se compara a uma caça a um animal. Essa é a perseguição. Então, muitas vezes você se sente assim, né, sendo caçado. Fome e nudez. Retrata algumas das necessidades físicas mais básicas de um ser humano. Ter o que comer, ter o que vestir. Será que ainda que nos falte isso, Deus continua amando? A resposta é sim. Então, mesmo que nos venha a faltar o que comer, Deus continua nos amando. Por fim, o perigo e a espada. Literalmente, demonstra o risco da vida. Isto é, mesmo que o perigo seja iminente e o risco de vida esteja diante de nós, Deus continua cuidando do seu povo. Essa é a convicção que aprendemos com esse texto bíblico. Quando cristãos ao redor do mundo são perseguidos por amor a Cristo, essas situações se tornam muito mais intensas. A perseguição junto a tribulações gera angústias incontáveis. Então, a perseguição, quando ela se junta à tribulação, o negócio fica estreito, né? Como a gente fala. Então, as formas de perseguir os cristãos é como foi falado ali, onde há portas abertas ainda para poder assessorá-los. Eles tiram os direitos básicos, como trabalho, cultivo, acesso à água. Isso resulta na fome e na falta do que vestir, muitas vezes. Quando isso não é suficiente para suprimir as convicções dos cristãos, o perigo à espada são alternativas comuns para que eles possam persegui-los. Em muitos casos, perder a vida vem associado a perder direitos básicos, como o que acontece quando um cristão, pai de família, ele é assassinado e a família fica totalmente sem provisão. Foi o que aconteceu com a viúva. Ela ficou viúva e, além de ficar viúva, a família, a sogra, aqueles que deveriam apoiá-la, expulsaram ela de casa, porque eles têm a fé islâmica, para eles ela é inimigo. Para enfatizar alguns argumentos de Paulo, né, ele traz à tona uma situação
em que, por amor a Deus, o próprio povo de Deus enfrentou sofrimento no passado. Então, quando ele fala aqui no versículo 36, né, como está escrito na referência ao Salmo 4:22. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo tinha um texto que se aplicava ao povo de Deus no Antigo Testamento. Então, isso não é de hoje, né? Isso mesmo antes de Jesus vir, né? O salmista ali já tinha essa visão, né, de que a perseguição ao povo de Deus ela é constante. E quem é, né, a ovelha indo ao matadouro, né? A gente sabe que o próprio Jesus se colocou lá como ovelha indo ao matadouro. Finalmente, após a segurança da convicção do amor inabalável de Deus por nós, que nos dá garantia que jamais nós estaremos sozinhos, depois de reconhecer que somos inundados pelo amor de Deus, somente por isso podemos dizer, por amor de ti. Porque é impossível que haja qualquer demonstração de amor da nossa parte sem que a gente primeiro reconheça o amor de Deus por nós. Então, se a gente em algum momento achar que algo vem de nós, isso vai dificultar, né, a nossa caminhada com Cristo. Na verdade, a gente não vai estar caminhando com Ele, porque a gente precisa sempre estar convicto de que é o amor de Deus por nós, não ao contrário, né? A gente o ama porque Ele nos amou primeiro. Sempre a gente precisa dessa convicção. Além disso, a graça do amor de Deus, que nós podemos olhar com amor para o próximo, e somente por esse amor que podemos também amar os nossos inimigos. Então, no momento que é o amor de Deus que nos domina, a gente consegue olhar para o próximo e amar ao próximo, né? Porque o nosso egoísmo ele é deixado de lado. A gente tem o amor de Deus e a gente pode amar ao outro como Deus nos amou. Então, que a gente consiga olhar para o próximo, olhar para o sofrimento dos nossos irmãos, mas também para os nossos inimigos. Nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Então, é impossível não lembrar, né, da citação do próprio Isaías, né, porque ele traz referência lá a Jesus, em Isaías 53:7, onde Jesus Cristo ali depois vem a ser morto, sofrendo por amor a nós, né? O sofrimento da parte da vida cristã, ele não deve ser visto como falta de amor de Deus. Então, a gente sempre tem que lembrar, né, que o nosso sofrimento não é falta do amor de Deus. O irmão André, ele disse, inclusive eu acredito que no vídeo passou, não tem outra frase dele que passou no vídeo, mas o irmão André, ele disse que segurança não é algo que está em jogo quando se trata da grande comissão. Na verdade, passou no vídeo uma frase que diz a mesma coisa, né? Porque se a gente se propõe a fazer a grande comissão, cumprir o ID de Deus, a nossa preocupação não deve estar na segurança. Então, se a gente estiver na segurança, a gente não vai conseguir fazer o que precisa ser feito, fazer o que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, é o amor de Deus por nós e pelos perdidos que deve nos mover. A gente não pode pensar primeiro na nossa segurança, porque aí nós não vamos conseguir evoluir na missão. Outra coisa, se vivemos para o Senhor, e aí traz, na verdade traz uma referência aqui a Romanos 14:8, onde Paulo diz: se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Será que somos entregues à morte todos os dias por amor a Jesus? Será que nós nos entregamos à morte todos os dias por amor a Jesus? Ou estamos lutando para manter o nosso conforto e não enfrentar nenhum tipo de hostilidade ou sofrimento por causa do nome de Cristo? No que diz respeito à obediência a Deus, nós consideramos nosso conforto e segurança em primeiro lugar ou vem primeiro a obediência a Deus? Isso serve para mim, irmãos, com certeza serve para vocês também, que a gente possa refletir como que tem sido. Quando a gente levanta, né, aquela nossa oração diária que normalmente é cuida de mim, cuida dos meus, cuida dos nossos, né? O quanto que a gente
está realmente se colocando, né, para que Deus nos use, mesmo que a gente esteja entrando numa situação de insegurança da nossa própria integridade física. Se olharmos lá para Hebreus 11, né, onde tem lá a lista dos heróis da fé, né, lá são citados homens fiéis ao Senhor que foram peregrinos, foram maltratados, enfrentaram zombarias, açoites, foram acorrentados, presos, apedrejados, cerrados ao meio, decapitados por amor de Cristo. E observamos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Essa lista soma mais de 365 milhões de cristãos que estão indo diariamente como ovelhas ao matadouro. Então, irmãos, de novo, né? A gente tem o exemplo do irmão André que se colocou como ovelha ao matador no momento que ele foi passar lá com as Bíblias na cortina de ferro, que entrou em outros países onde a Bíblia não podia entrar, e o Senhor simplesmente cegou a vista dos guardas, não viram Bíblias lá dentro do carro, dentro do Fusca dele, que era um Fusca azul, mas a gente conseguiu um Fusquinha verde aí. Outros momentos viram tomates ao invés de Bíblias, e o Senhor guardou eles todas as vezes, só que ele foi pronto para a morte. Ele sabia que se em algum momento Deus fizesse diferente e os guardas não vissem tomates ou vissem Bíblias, ele seria preso e provavelmente morto. Então, ele se colocava desta forma. O Senhor guardou ele e livrou. Infelizmente, o Senhor sabe o porquê, a gente não sabe, é mistério. Alguns dos nossos irmãos não aconteceu mesmo. A vida cristã é mais identificada como um sofrimento do que com a ausência dele, né? Então, a gente vê pela Bíblia que a maioria dos homens que se colocaram à disposição da obra de Deus, eles sofreram. Então, a gente tem que estar pronto, sim, para sofrer, se a gente nos colocar à disposição para fazer a obra do Senhor. Então, é algo que deve estar na nossa agenda, né? A gente tem que contar com as orações dos irmãos, como a gente está fazendo aqui pela África subsaariana, mas na agenda do cristão, o sofrimento ele precisa estar presente, né? Não que a gente precise sofrer, mas temos que estar pronto para lidar com o sofrimento. Mas lá também, Paulo fala que nós somos mais que vencedores, né? Então, ao contrário de que muitos pensam, essas circunstâncias não significam derrotas para nós, né? É por isso que Paulo então diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, lá no verso 37. Ser mais que vencedor não é ser imune aos sofrimentos deste mundo. Não é adquirir bens, poder, influência. Ao invés disso, é suportar todas as aflições por amor a Cristo e permanecer fiel a Ele. Se por um instante alguém achar que todas essas coisas podem nos afastar do amor de Cristo, Paulo argumenta contradizendo que em todas estas coisas, isto é, todos os sofrimentos, circunstâncias que nós já relacionamos aqui, né, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Ele já venceu, ele venceu a morte, né, por nós. Então a gente já venceu. Nós já somos vencedores em Cristo Jesus. E a gente precisa ter essa confiança e precisamos levar essa confiança para outros que ainda estão na escuridão e que não conhecem o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a gente permaneça nele, mesmo em situações de perseguição. Então, por meio daquele que nos amou, é que a gente pode vencer, né? O segredo final é esse, que a gente, para suportar todas as aflições por amor de Cristo, é permanecer fiel a Ele. E só é possível isso através de Jesus Cristo. Só é possível isso através da nossa aproximação de Cristo em oração, na leitura da palavra diariamente, né? Aquele orar sem cessar é o que a gente precisa para as nossas vidas, irmãos. Que a gente se coloque, como diz os nossos irmãos pentecostais, que a gente se coloque na brecha pela igreja perseguida, que a gente se coloque na brecha pelos missionários que estão no campo, que a gente fale
envia-me a mim, Senhor, né? Então, portas abertas, eles têm situações onde abre espaço também para a gente poder ir fazer esse trabalho de apoiar os irmãos que estão lá em situação de perseguição. Então, que a gente possa viver isso. Então, concluindo o argumento, né, que parece muitas vezes difícil para a gente, né, mas Paulo ele fala, eu estou convencido. Então, ele não deixa dúvida, ele tem convicção. Então, quantos de nós aqui, irmãos, quantos de nós a gente tem convicção? Convicção. Muitas vezes no nosso trabalho, né, na escola, com o nosso vizinho. Quantas vezes nós somos convictos desse amor de Cristo? Quantas vezes a gente, às vezes, para poder pertencer a um grupo, a gente acaba ocultando até que nós somos cristãos? Será que a gente tem feito isso? Né? O quanto a nossa convicção no nosso dia a dia, desse amor de Cristo que as pessoas podem provar, né? Será que a gente tem demonstrado isso no nosso dia a dia, essa convicção em Cristo, de que existe um Senhor que deu a sua vida por mim, que Ele me limpou dos meus pecados, que diariamente eu posso ser limpo de novo pelos meus pecados, que esse Deus ele pode limpar também os seus pecados, que Ele pode trazer transformação para a sua vida? Será que a gente tem sido convicto? Será que a gente tem falado isso para os nossos vizinhos? Será que a gente tem falado isso onde nós temos ido? Na nossa família? Será que a nossa família, ela vê essa convicção em nós? No relacionamento com os nossos familiares? Eu tenho irmãos que não são cristãos, né, ainda. Será que não faltou convicção da minha parte de falar de Cristo para eles? Será? Por que que eles ainda não querem esse amor? Por que que os meus pais ainda não aceitaram, embora eles falem que já aceitaram, né? Mas por quê? Né? Será que a gente tem levado esse amor de forma genuína? Será que realmente a gente está disposto, como os nossos irmãos que vivem lá nessa situação de perseguição religiosa, de falar no nosso trabalho, falar onde a gente estiver, não só falar, né? Porque falar a gente consegue, mas é viver esse Cristo, viver esse amor de Cristo. Será que as pessoas veem o amor de Cristo em nós? O quanto que a gente tem levado esse amor de Cristo para as pessoas, né? Ontem, de novo, lá no congresso, o pastor trouxe, né, uma situação na palestra, e ele fala da importância, porque ele tem trabalhado com pessoas com vício em pornografia, com vício em questões, pecados sexuais, né? E ele desenvolveu, por causa de uma dificuldade dele, ele desenvolveu um estudo científico, onde ele consegue ajudar as pessoas que querem lutar contra isso. Mas aí as pessoas perguntaram, pastor, mas qual que é, né? Qual que é o segredo, né? E o segredo maior, lógico que ele juntou a Bíblia e a Bíblia e a ciência, né? Mas no final ele veio aqui para o Salmo 1, né? Onde a gente tem que ter prazer em meditar na lei do Senhor. Porque se você imagina, como ele colocou lá, que chamou a atenção, né? Porque o que é a lei do Senhor que o salmista está falando, irmãos? Os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então, quantos de nós temos prazer em meditar naqueles 5 primeiros livros da Bíblia, né? Lógico que agora a gente tem uma referência maior, né? A gente precisa ter o prazer na obra completa. Mas imagina se para você ter prazer de ter relacionamento com o Senhor, trabalhar nesses 5 primeiros livros, que muitas vezes a gente lê e fala, mas é muito chato, será que não dá para a gente ir direto lá para o Novo Testamento? Né? Lá fala de Jesus, eu conheço a história de Jesus, realmente eu me identifico, eu quero ser discípulo de Cristo, mas não é só isso, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus completa, é revelação para a nossa vida completa. O quanto que a gente tem se dedicado para essa revelação? Para que a gente possa falar e demonstrar esse amor de Cristo e estar preparado para ter aqui os versículos bíblicos no nosso coração, na nossa mente, para o momento que chegar a adversidade. Porque tem testemunho de irmãos lá dos países em perseguição religiosa, que eles são os versículos que fortalecem a vida dele. Então, a primeira coisa que você vai fazer,
nessas questões, que trabalha com a nossa mente, trabalha com a nossa convicção, é trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E para o cristão, o que traz esperança é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Então, como que a gente vai trazer à memória aquilo que nos traz esperança se a gente não tem essa convivência diária com Deus? Então, irmãos, que a gente possa, a exemplo aqui dos nossos irmãos, né, ter essa convicção de Paulo, né, de que realmente, mesmo em situações como essas, de tribulação, né, de angústia, de perseguição, de fome, nudez, perigo de espada, nada disso vai nos separar do amor de Deus. Não é o desemprego que vai nos separar do amor de Deus, não é o amor, não é a morte de um familiar próximo. Nada vai nos separar do amor de Deus, porque a gente conhece esse amor de Deus e a gente quer esse relacionamento, a gente quer permanecer nesse Deus. Amém?